Boa noite a todos. A nossa meditação hoje é 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mário, você quer que leia o texto todo ou você quer que vá até um determinado ponto aí? Eu acho que, se nós formos até o versículo 7, nessa primeira fase, seria interessante, porque aí ele já muda um pouco o assunto. E aí, se não der assunto para esses 7 versículos, a gente entra no oitavo também, do 1 ao 7. Do 1 ao 7, ok. Vamos lá. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Entramos, então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. É sempre interessante quando nós lemos 1ª e 2ª Coríntios, tentar perceber que ele pode estar falando de assuntos que ele já falou, então tem contexto. O que ele diz pode ter contexto. Por exemplo, ele vai falar no versículo 2 aqui daqueles que falsificam a palavra de Deus, e certamente esses eram os judaizantes, que era um problema que já estava acontecendo nas assembleias no princípio da igreja. Eles eram também os falsos apóstolos, eles eram também os ministros de Satanás, travestidos de ministros de justiça. Então, tudo isso é bom ter em mente que ele toca nos assuntos, mas são assuntos que ele já tinha detectado problemas nessa Assembleia de Corinto. Nós podemos, de certa forma, agradecer a Deus, né? Não sei se a gente pode agradecer a Deus, de Corinto ter tantos problemas, porque só assim vieram à tona, foram revelados esses problemas, e nós podemos também lidar com esses problemas quando eles surgem no nosso meio. Então, outras cartas para outras assembleias, nós não vemos isso. Você lê Efésios, você lê Colossenses, por exemplo, Tessalonicenses, não tinham tantos. Tessalonicenses tinha o problema da perseguição, né, e dos enganadores que estavam querendo fazê-los acreditar que já tinha começado a grande tribulação. Mas Efésios, por exemplo, e eu acredito que Colossenses também, não tem problemas, Filipenses também, e depois tem as cartas que são pessoais, né, como Timóteo. Mas aqui, então, ele começa dizendo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, a própria tarefa que o Senhor coloca nas mãos de alguém é por misericórdia e graça. E não é pelo poder da pessoa, não é pelo esforço da pessoa. Teve até uma passagem que foi discutida hoje por algumas pessoas na internet,
que é aquela em que o sogro de Moisés, Jetro, o sogro de Moisés, sugere para ele que ele deveria colocar homens para encabeçar diferentes atividades lá do arraial, porque Moisés estava ficando sobrecarregado com aquilo. E Moisés atende, então, o pedido de Jetro, a sua sugestão, e coloca homens, forma um corpo de homens que vão ajudá-lo a ministrar ali no arraial dos hebreus. Porém, existe uma ideia de que, quando ele faz isso, ele estaria errando, estaria agindo com falta de fé. E por que isso? Porque, primeiro, que Deus havia escolhido Moisés para fazer esse trabalho. E Moisés estava se queixando já de sobrecarga e coisas assim. Mas eu acredito que se o Senhor tinha dado a ele a tarefa, o Senhor dá também a ferramenta, o Senhor dá também a condição de cumprir a tarefa. E tem mais um detalhe que a gente não pode deixar escapar, que Jetro, embora fosse sogro de Moisés, ele não era do povo hebreu. Ele era um pagão. Ele só estava ali visitando aqueles hebreus que estavam vagando pelo deserto agora, mas ele não fazia parte daquele povo. Então, é muito importante nós entendermos que os nossos recursos todos, o nosso ministério, os recursos para nós atuarmos aqui nesta vida, aqui neste mundo, vêm de Deus, e isso é dado a nós pelo Senhor por misericórdia. Então, não desfalecemos. Não desfalecemos. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É claro que sempre existem percalços, né, dificuldades, mas isso estava no contrato, né? O Senhor falou: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, estava no contrato. Ninguém pode dizer que foi surpreendido por alguma questão de sobrecarga aí. Aí no versículo 2, nós vemos, em 2 Coríntios 4, 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Repare que nesses primeiros seis ou sete versículos, né, principalmente os 6 versículos, os primeiros 6 versículos, nós vamos ler da responsabilidade que cada servo do Senhor tem de levar o evangelho de uma maneira que seja entendida pelas pessoas, que seja compreendida pelas pessoas. E não pode ter... Ele no capítulo 3, ele falou do véu que cobria a face de Moisés, e que, conforme a luz, o brilho da face dele desvanecia, ele pôs um véu, né, para não pegar mal, estava perdendo o brilho da sua face. Mas aqui, quando nós levamos o evangelho, nada pode ficar escondido atrás de um véu. As religiões, principalmente aquelas esotéricas, elas sempre têm algo assim, coisa para iniciados, né? Você tem que ser um iniciado, você tem que ler não sei quantos livros. Quem já participou no tempo da incredulidade dessas coisas, tipo esqueci até o nome. É bom não lembrar, bom não lembrar. Essas coisas exigiam que você lesse não sei quantos livros, que você fizesse tantas etapas de iniciação, tantos graus, recebesse graus de aperfeiçoamento. Nada disso é assim na palavra de Deus. O Senhor olha para nós, somos todos iguais, somos todos feitos de carne, somos todos vasos de barro, e Ele nos capacita. Agora, Ele nos capacita a levarmos a palavra de Deus da maneira mais clara e cristalina possível. Paulo vai falar aqui de duas vertentes, ou dois lados dessa moeda que é testemunhar da palavra de Deus. Existe o lado da própria palavra de Deus, da própria mensagem, e existe o lado também do comportamento pessoal,
de quem leva a mensagem. Nós sabemos que se nós vamos num restaurante e vemos o cozinheiro sair lá da cozinha todo sujo, todo com a roupa, aquela roupa branca lá, mas está toda encardida, com comida grudada, tudo, nós já temos uma impressão ruim da comida. Porque a pessoa que deveria preparar aquela comida, ela não está da maneira que deveria se apresentar, com limpeza, com higiene, né? Então, a maneira como nós levamos a palavra de Deus nesse mundo é muito importante. A palavra de Deus é o mais importante, mas o vaso que a transporta também não pode negligenciar, porque você pode desviar a atenção. Você pode desviar a atenção da sua mensagem para o vaso, para você, por dois motivos. Uma, porque você quer aparecer. E você quer ser o tal e está buscando aplausos e confete e tudo mais. Mas a outra, por você ter uma aparência e uma atitude e uma maneira de ser tão tosca, que as pessoas não vão querer escutar a sua mensagem. As pessoas não vão querer escutar a sua mensagem. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, o primeiro passo é rejeitar aquilo que é vergonhoso. Se eu estou associado a coisas vergonhosas, é claro que também quem escutar a palavra da minha boca vai ter dúvidas quanto à veracidade do que eu estou falando. É tipo aqueles filmes que você vê, às vezes, eles sempre põem isso, o vendedor de carro, né? O vendedor de carro como sendo um cara mentiroso. Ele chega, não, esse carro aqui, olha, isso aqui era de uma professora que só ia dar aula na escola e tal. Só que o cara não conta que a escola ficava no topo de uma serra, cheia de buracos, cheia de problemas para chegar lá. Então, nós não podemos transparecer que somos vasos não idôneos para transportar uma mensagem. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. O que é isso? Tem um livro que eu vi uma vez, um livro grosso, um livro de um autor americano dos anos 40, eu acho que era, que ele é um livro popular para quem trabalha com vendas. Mas, por incrível que pareça, ele é um livro popular também e usado em seminários para quem é pastor, quem é pregador do evangelho. Porque ele ensina uma série de técnicas e táticas de como você enrolar a pessoa. Percebe? Então, tem toda aquele jeitinho de dizer e não dizer. Esse é o mundo, a maneira do mundo. Agora, quando nós levamos o evangelho, nós temos que entender o seguinte, que a obra e a ação é do Espírito Santo, não é nossa. Nós não temos nenhum poder de convencimento. Portanto, a nossa mensagem deve ser clara e simples. E levada ela, claro, numa bandeja de prata, de maneira digna, para as pessoas entenderem. Então, não andando com astúcia, não querendo enganar o nosso ouvinte, nem falsificando a palavra de Deus. O que é falsificar a palavra de Deus? Os judaizantes fazem isso. Eles pegam, de repente, ao invés de falar do Evangelho da Graça, eles vão colocar uma lista de tarefas para você fazer, para você ser salvo. Isso é falsificar a palavra de Deus. Isso é falsificar. Outras coisas também é tirar coisas do contexto para você não mostrar toda a verdade. Hoje alguém me perguntou, o Senhor Jesus só voltará depois que o Evangelho for pregado a todas as nações, em todo o mundo? Claro, a pessoa perguntou porque tem uma passagem em Mateus 24 que fala, então será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo e então virá o fim. Do que ele está falando ali? Primeiro, ele não está falando do Evangelho da Graça, que é o que nós pregamos hoje. Ele está falando do Evangelho do Reino. E o que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é aquele que João Batista pregava, que o Senhor Jesus pregava no começo, até ele revelar o Evangelho da Graça, que depois era o que foi pregado pelos apóstolos ao longo de Atos e também de todas as cartas.
O evangelho do reino é aquele que diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Depende se você está lendo em Mateus ou está lendo nos outros evangelhos. Arrependei-vos, essa era a primeira condição. Mas por que essa era a primeira condição? Era a mesma condição do batismo de João Batista. Arrependei-vos e sede batizados. João Batista pregava isso. Arrepender de quê? Arrepender porque eles eram judeus que haviam abandonado os oráculos de Deus. Então, eles tinham responsabilidade de se arrepender. Ali não estava falando de pecados comuns, de coisas básicas, né, da vida de uma pessoa. Estava falando da rejeição que eles tinham contra Deus e os oráculos que eles receberam para guardar, e, no entanto, não guardaram. Tinham se apartado de Deus. Arrependei-vos. E a mesma mensagem fala: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Tem umas versões que dizem: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Outras passagens têm versões que falam: o reino de Deus está dentro de vós. Se você tem uma Bíblia que tem uma passagem que fala que o reino de Deus está dentro de vós, risque, porque a tradução correta ali é: o reino de Deus está entre vós. Por que isso? Porque naquele momento, o reino de Deus era representado pelo próprio rei que estava na terra. E ele estava entre eles. Não se pode dizer que o reino de Deus está dentro de vós, porque o próprio Senhor Jesus falou que de dentro de nós só sai coisa porcaria, só sai porcaria, não sai nada de bom. Eu vou buscar o reino de Deus dentro de mim, eu estou roubado, não vou encontrar nada que preste. Então é importante entender que aquele momento o reino de Deus era pregado porque o rei estava ali. Mas no momento em que o rei foi rejeitado, o reino, o evangelho do reino, que é esse evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, então virá ao fim, o evangelho do reino parou de ser pregado. Vai voltar a ser pregado depois que a igreja for embora da terra, porque vai ser pregado aí em todas as nações. E então virá o fim, não exatamente o fim do mundo, o fim daquele período ali, da grande tribulação, quando os judeus vão pregar o evangelho do reino. Mas aí não termina, não acaba o mundo ali, né? Ali o Senhor daí vem para julgar as nações e dar a entrada, inaugurar o seu reino na terra, restaurar a terra, inaugurar o seu reino de 1000 anos na terra. Mas é um reino de 1000 anos para pessoas não transformadas, para pessoas não ressuscitadas, para pessoas na sua condição normal que foram apenas resgatadas, vamos chamar assim, salvadas do incêndio da grande tribulação. Tem, acho que é um termo até de seguradora, né? Salvados de incêndio, alguma coisa assim, que é quando se recupera alguma coisa de um incêndio, de uma catástrofe, de alguma coisa assim. Então, recapitulando, o Evangelho do Reino pregava que o reino de Deus estava próximo para ser estabelecido, mas não foi porque o rei foi rejeitado. Então, esquece o evangelho do reino. Não fale para as pessoas: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Isso não é o evangelho da graça que nós pregamos hoje. Hoje nós pregamos: crê no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o evangelho que nós pregamos. Não é arrependei-vos e crede que o reino de Deus está próximo. Ok? Então, quando eles pregavam, quando aparece isso lá em Mateus 24, que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim, não é para hoje, ok? É para quando o evangelho do reino voltar a ser pregado, depois desses 2000 anos de pregação do evangelho da graça. Aí sim, né? O fato de falar que vai ser pregado em todo mundo, então isso aí faz muita gente se enganar ou se desanimar, ou ficar desanimada, né? Fala assim: puxa vida, então tem que esperar o evangelho ser pregado em todo mundo para o Senhor Jesus voltar? Não. O Senhor Jesus já podia voltar a qualquer momento. Naquele tempo, há 2000 anos, tanto é que ele escreve para os Tessalonicenses, Paulo escreve, como seria para eles ficarem consolados com a palavra
da vinda do Senhor para ressuscitar os santos que morreram, que estavam dormindo na fé, que dormiram em Cristo, né? E transformar os vivos. E aí, arrebatar todos para o céu. Ok? Então, alguns falsificam a palavra de Deus. Porque tiram um versículo como esse do contexto e falam assim, ó, você precisa pregar o evangelho, hein? Você tem que pregar o evangelho. Se você não pregar o evangelho, Jesus não vai voltar. Como assim? Ele vai voltar, porque ele estava para voltar a qualquer momento desde que ele foi embora da terra. A sua misericórdia, a sua compaixão, que não quer, como Pedro fala, né? Não querendo que alguns se percam. Ou será que é Paulo que fala? Vamos ver aqui. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Aqui também um detalhe, hein? Quando você lê nos últimos tempos, isso fala de um período grande, um período maior. Quando você lê nos últimos dias, é porque o tempo já está acabando. Ok? Então, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar passagens, como em 1 Timóteo, ele fala dos últimos tempos. Em 2 Timóteo, ele fala dos últimos dias, porque daí o tempo está acabando. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais, os patriarcas, dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. E no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos, preparando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, não estamos aguardando esse desastre, esse cataclismo mundial. Aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa é a promessa para o cristão. Novos céus e nova terra. Para o mundo, destruição total. Mas então, voltando ao nosso capítulo, muito cuidado com os que falsificam a palavra de Deus, e aí inclui também aqueles que dizem que se o evangelho não for pregado em todo mundo, Cristo não volta. Tem muitos pastores que forçam as pessoas a pregar o evangelho baseado nessa passagem. Aí imagina o coitadinho lá, fala assim, mas peraí, pastor, tem a China inteira para evangelizar, que eu não sei nem falar chinês. Como é que eu vou fazer para todo mundo na China escutar o evangelho? Nem os vídeos do Mário Persona são em chinês. Então, é um absurdo esperar que todo mundo escute o evangelho para então Cristo voltar. Porque daí, veja que interessante a coisa, daí a volta do Senhor, o retorno dele à Terra,
estaria condicionado à obra humana. Aliás, isso é o que pregam muitas denominações católicas e protestantes da teologia do pacto. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: Cristo virá reinar na terra, porque eles não falam muito do céu, não. Cristo virá estabelecer o seu reino na terra. Até aí tudo bem, mas o que eles não sabem é que esse reino na terra não é para a igreja. A igreja não tem um rei. A igreja tem um marido, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai ficar sob o reinado de Cristo. A igreja vai ficar no céu, ao lado do seu marido, que é Cristo. Então, a ideia é que tentam passar para as pessoas: olha, nós temos que pregar o evangelho em todo mundo e temos que preparar o mundo para a vinda de Cristo. O que seria isso? Cristianizar o mundo inteiro, para que tenha o máximo de pessoas cristãs no mundo, para Cristo vir. Bom, isso aí já foi tentado. A própria Igreja Católica tentou fazer isso, né? Que era invadir países para enfiar pela goela abaixo dos seus habitantes um evangelho que era totalmente distorcido, né? Um evangelho de obras, e batizá-los à força, como fizeram os católicos durante séculos. As pessoas eram batizadas à força. Alguns perdiam todos os seus bens, e quem se rejeitava, quem brigava muito, quem ficava discutindo muito nas redes sociais da época, acabava na fogueira. Era essa maneira de se evangelizar, entre aspas, o mundo. Na força, na força. Fazendo com que a pessoa, às vezes, que eram judeus, tinham que trocar de nome. Tinham que ser batizados à força e receber um nome cristianizado, não podia manter o nome judeu deles. Então, muitos horrores foram feitos por causa dessa falsificação da palavra de Deus. Muitos horrores foram perpetrados aqui nesse mundo. Muita tortura foi feita para a pessoa confessar que Jesus é Deus, e aí torturava o cara até de falar, né? Aí você confessa qualquer coisa, até que se você é corintiano, confessa que é palmeirense, porque para acabar a tortura. Os homens sempre tentaram usar meios humanos para querer convencer e converter pessoas. Não, ninguém é convertido por ferramentas humanas. É o Espírito Santo de Deus. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz a palavra. Você não consegue forçar ninguém a se converter. Um dia uma moça me escreveu, falou assim, que ela tirou a televisão da casa dela porque a mãe dela ficava assistindo televisão e agora não pode assistir televisão, o pastor falou que não pode assistir televisão, então a moça pegou a TV, deu, ou vendeu, não sei o que ela fez, e a mãe dela estava brava com ela. Você não pode fazer isso, eu falei para ela, você não pode fazer um negócio desse. Não pode querer que a pessoa se converta, e nem deve ser, essa aí talvez nem conhecesse o evangelho, porque ela achava que ser crente em Cristo era usar cabelo comprido, roupa comprida, televisão fora da casa, né? Essa era a noção do evangelho que ela tinha. Ela nunca escutou um evangelho da graça de Deus. E Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. Pagou pelo crime que nós éramos merecedores de pagar. Então, aqui, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, não querendo ser espertinho para enganar as pessoas com táticas de psicologia, para falar, oh, se ela fala isso, você fala isso, se ela disser isso, você fala aquilo. Isso é ensino, inclusive em faculdades de teologia, viu? É como você dirigir uma pessoa para ela aceitar suas ideias. Nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Porque se uma pessoa percebe que você está de má fé, ela vai se trancar, ela não vai querer escutar a palavra de Deus. Ela não vai querer. Muita gente hoje troca de calçada na hora que passa em frente de uma igreja com medo de ser assaltado. Não assaltado pelos assaltantes, assaltado pelo pastor, que pede dinheiro até cansar. Eu uma vez fui falar do evangelho para um homem que estava visitando
à casa da minha irmã, né? Era um almoço lá, e aí eu puxei conversa, comecei a falar do evangelho para ele e tal. Ele falou: olha, eu fui numa igreja lá perto de casa, eu não voltei mais, porque o pastor ficou 45 minutos pedindo dinheiro. O que que é isso? O que que é? Isso é assalto. Isso é uma pessoa que não pode ser recomendada à consciência de todo homem. Mas quando você manifesta a verdade, é a verdade que vai tocar a consciência do homem sem ele ficar se desviando dessas barbaridades cometidas por falsos cristãos que estão por aí, né? Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, não da mentira, não do truque, do dolo, né? Então é assim que é. É assim que deve ser a maneira do cristão levar a palavra de Deus, de maneira a tocar a consciência pelo poder da palavra de Deus, não da sua palavra, não da sua oratória. E aí vem o versículo 2, termina dizendo pela manifestação da verdade. É a verdade que realmente tem que trabalhar na mente e no coração do seu interlocutor. Aí no versículo 3, ele vai explicar por que muitas vezes nós não encontramos frutos, né? Não, na divulgação do evangelho, na pregação da palavra. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Quando eu falo de não usarmos de subterfúgios, de truques e coisas assim, eu estou falando de enganações, ok? Mas um cristão ele pode ter a criatividade de levar o evangelho de maneira criativa para aproveitar as oportunidades. Por exemplo, eu costumava, antes da internet, até eu usava muito folheto. Eu sempre estava com o bolso cheio de folheto. Onde eu ia, eu dava folheto para as pessoas. Minha mãe, então, levava uma bolsa cheia de folhetos. Ela entrava numa loja, já tirava um maço de folhetos e punha no balcão e falava para o lojista ou para o balconista, assim, olha, isso aqui é para os seus clientes, viu? Não vai jogar fora, não. Os seus clientes vão pegar, cada um pega o seu aqui. Tá? Ela tinha uma voz potente, um porte, né, de quem tem autoridade que o pessoal até tremia para melhor não mexer com a dona Ruth, não. Então, em muitos lugares, ela deixava folhetos evangelísticos nas lojas. Eu levava também muitos folhetos. Eu ia num consultório, por exemplo, uma consulta, eu folheava todas as revistas do consultório. Por que eu estava interessado na revista? Não. Eu pegava uma revista, enfiava um folheto, fechava, pegava outra, enfilhava um folheto, fechava, pegava outra, enfiava um folheto, fechava. E deixava também folhetos, quando viajava de avião, na bolsa da frente, da poltrona da frente, porque a pessoa às vezes não tem o que fazer, ela vê, o que será que é isso aqui? Tem um folhetinho ali. Eu sempre lembro daquela história de um homem que estava caminhando na rua e o sapato, isso é uma história antiga, no tempo que os sapatos tinham prego, né? Não existia tênis. Era sola de couro e tinha prego, aquelas taxas, né? Que pregavam a sola no sapato. E às vezes o prego saía para dentro do pé. Eu usei sapato assim, né? Quando era jovem, no tempo bem jovem, muito lá atrás, um pouco depois do descobrimento do Brasil. Eu usei sapato assim, que às vezes o prego passava. Aí você tinha que levar no sapateiro para ele pregar de volta, entortar o prego, tal, botar uma cola ali para um protetor, porque sapato era caro. Você não comprava que nem hoje, você compra tênis a preço de nada, né? Tinha isso. Naquele tempo, sapato era de pai para filho. Eu tive sapato que tinha sido do meu pai que passou para mim. Isso aí era uma coisa comum antigamente. E, então, eu lembro da história do cara que estava andando na rua, o prego do sapato começou a incomodar, ele olhou em volta para ver se achava alguma coisa para enfiar no sapato, tinha um folheto evangelístico no chão, ele pegou o folheto, dobrou bem dobradinho, enfiou no sapato, em cima do prego, e continuou andando. Quando ele chegou em casa, ele tirou o sapato, o folheto caiu no chão. Aí ele pegou o folheto, desdobrou e começou a ler e se converteu. Você vê como Deus prepara as coisas, como Ele cuida para que a pessoa seja alcançada pela palavra da verdade. Então, quando você evangelizar, não se preocupe em se a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar, porque a obra é de Deus.
Uma pessoa que evangeliza, ela apresenta Cristo, apresenta que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Se você quiser um script do Evangelho, vai em 1 Coríntios capítulo 15, os primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. O Evangelho que vos preguei, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. O que é crer em vão? Acreditar só aqui na mente e não no coração. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, a base do que nós falamos não é uma invenção. Ah, deixa eu ver, eu acho que Cristo morreu por meus pecados. Não, as Escrituras falam isso. Então, a base, o documento, quando você compra um terreno, uma fazenda, por exemplo, você tem que ver a Escritura. O cara chega para você e fala assim, aqui tem 500 alqueires, tal, vai até perder de vista, deixa eu ver a Escritura. Você vê a Escritura é um sítio de 2 alqueires, não tem nada do que o cara falou. Tem que ver a Escritura. Então, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Essa é a autoridade. A autoridade não é do pregador, a autoridade é da Escritura. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras também. E foi visto por Cefas, depois pelos 12, etc, etc. Então, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Essa é a base, o fundamento do Evangelho. Mas tem mais uma coisa que Pedro fala quando ele prega para Cornélio e os seus amigos. Lá em Atos capítulo 10, nós vemos também um script muito bom do Evangelho, a partir do versículo 37 de Atos 10. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Então, essa introdução é para falar de quem é Jesus, de como ele foi comissionado por Deus para fazer milagres, para curar, para expulsar demônios e tudo mais. Ele tinha autoridade, ele tinha o seu caráter era voltado para essas coisas. Aí vem então a obra. Primeiro a pessoa, né? Quem era essa pessoa? Agora a obra, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Cruz. Lembre-se, evangelho sem sangue não é evangelho. Esses evangelhos que pregam por aí que se você for na igreja, você vai ganhar carro novo, você vai pagar suas contas, você arrumar emprego, arrumar namorada bonita, isso não é evangelho. Isso é falso evangelho. Isso é evangelho do diabo. Porque o diabo pregou o evangelho, pregou para o Senhor Jesus. Né? Tudo isso te darei, mostrou todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que é isso? É esse evangelho que pregam por aí nas igrejas hoje. Prosperidade. Tudo isso te darei se você vier à igreja e der o dízimo e colaborar, e as ofertas, e etc, etc. Isso é evangelho do diabo. O diabo é um excelente evangelista. Olha como estão cheias essas igrejas da prosperidade, né? E nós vamos ter um show agora, show de milagres. Todas as terças-feiras, show de milagres. Que show de milagre, cara? Isso não é evangelho. Ao qual mataram pendurando-o num madeiro. Isso é evangelho. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, somente os discípulos viram Jesus ressuscitado. Não se engane. Tem até um filme de Hollywood em que um centurião que era descrente, Jesus aparece para ele, aí ele se converte, né? Depois de
Não, não. Ele se manifestou ressuscitado aos discípulos. O único caso excepcional é o de Saulo, né? Porque ele iria chamar Saulo para ser um pregador, um pregador. Ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele ficou 40 dias aqui na terra, depois de ter ressuscitado. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, outro ponto importante do Evangelho: Cristo morreu, Cristo ressuscitou e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse é o script de Pedro. Perfeito script de Pedro. Cristo, quem ele era, a sua morte, a sua ressurreição, que ele vai voltar para julgar, e hoje quem crê nele recebe o perdão dos pecados. Olha que maravilha. Leva a colinha quando você sair, escreve na mão os tópicos, para você não esquecer. Porque essa é a maravilha do Evangelho, é uma mensagem simples. Mas o que a pessoa tem que fazer? Crer. Não, mas não tem que ir na igreja. Não, tem que crer. Não, mas não tem que dar o dízimo. Não, tem que crer. Nós estamos falando de salvação aqui. Depois de salvo, você faz o que você quiser para Deus. Você quer apresentar sua vida para Deus, você quer entregar tudo que você tem para Deus, faça o que você quiser, o que o Espírito Santo dirigir você. Mas para entrar na salvação eterna, é crer somente pela fé em Jesus. Se alguém, algum pastor, algum padre, falou que você vai ter que fazer alguma coisa além de crer, ele é esses que estão, nós estamos lendo aqui, né? No nosso capítulo 4 de 2 Coríntios, esses é exatamente os que estão falsificando a palavra de Deus. Seja esperto, rejeite falsificações. Não tem aquela propaganda, não solta as tiras e não tem cheiro? O verdadeiro evangelho não solta as tiras e não tem cheiro. Então, rejeite, recuse. Se alguém trouxer um outro evangelho, recuse. Paulo falou isso para os Gálatas, né? Porque já estavam, os Gálatas estavam sendo iludidos por judaizantes, tá assim na internet hoje, judaizantes. Tudo, os caras põem até roupinha de judeu, assim, fantasia de judeu, parece Halloween de judeu, para fazer celebrações, igrejas que o cara se veste de judeu. Aquilo é ridículo, é risível, né? Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele dá um puxão de orelha nos Gálatas, dizendo assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Ele repete, porque é importante isso. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, porque trouxe um evangelho de obras, um evangelho de guarda da lei. Isso não é o evangelho da graça de Deus. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro de quando eu me envolvi na Seichonoye, que era uma seita, né? Uma religião, uma filosofia. Eles não gostam que chame de religião, de filosofia japonesa, que um cara chamado
Masaharu Taniguchi, acho que era o nome dele, se eu não estou confundindo com o cara da macrobiótica, né? Da macrobiótica, acho que era outro nome. Mas tudo bem, era um japonês, e ele escreveu alguns livros, e o livro é uma bobagem assim grande, né? Ele fala que não existe nada, nada é real. É você que com a sua mente projeta como se fosse um filme numa tela. Então, se você mudar a sua mente, o filme vai também mudar. A história do filme vai mudar. Então, se na sua mente o seu filme tem doença, então projete sem doença, que daí você muda também, não vai mais ter doença na sua vida. Bom, quando eu leio essa passagem, eu sempre me lembro que o principal livrinho dele lá, eu comprava todos os livrinhos que vendia lá, foi 3 anos, tinha até carteirinha de membro da Seishinoye. Olha que tonto que eu era. Como eu era tonto, nossa, como eu era tonto. Eu eles faziam grandes preleções, né, em auditórios grandes, cheios, lotados de gente. Aí o preletor ia lá na frente, geralmente era um japonês, né? Agora acho que já está mais misturado. E começava a falar assim: vamos pôr a mão na barriga, não, vamos dar a mão para a pessoa do seu lado, aí você dá a mão para o seu lado, agora a mão da pessoa do outro lado, agora dá uma volta, dá uma voltinha, aí todo mundo rodava assim, né? Aí começava a ficar até engraçado, né? Todo mundo rodava, agora levanta a mão direita, agora levanta a mão esquerda, agora põe a mão na barriga e faz ha, ha, todo mundo ha, 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 ha. Aí você dispara da risada, né? Aí você dá risada, cai de dar risada. Muitos anos depois que o Vinha entendeu que o que ele fazia era uma técnica de lavagem cerebral. Qual é a técnica da lavagem cerebral? Você dá ordens simples para as pessoas. O que é? Dá a mão para a pessoa do lado? Tranquilo, dá a mão para outra pessoa também, tranquilo. Dá uma voltinha no lugar também. Mas aí você vai aumentando a dificuldade das suas ordens, e como você fez todas as outras e se sentiu super bem, você também vai fazer as difíceis. Tinha também, acho que de subir na cadeira, alguma coisa assim. Tinha umas coisas absurdas. E tinha essa de pôr a mão na barriga e fazer e todo mundo da gargalhada. Qual é a técnica de lavagem cerebral? É essa daí, você dá ordem simples, vai crescendo a dificuldade da ordem e as pessoas vão obedecendo. E daí, no fim, elas estão fazendo coisas absurdas que elas não fariam, digamos assim, com o corpo frio. Precisou fazer aquele aquecimento. Porque você quebrou a capacidade de julgamento dessas pessoas. E aí ele descarrega a doutrina. Porque você já está sem escudo nenhum. Você já não tem mais antivírus no seu sistema. Você engole tudo que ele falar. Essa é a técnica de lavagem cerebral. E eu frequentava essa bobagem aí. E tanto é que tinha a mãe do irmão que pregou o evangelho para mim, também era da Seishonoye, e ela estava com câncer. E o líder lá de São Paulo, da Seishonoye de São Paulo, visitava ela e falava: não, tem que mudar a sua projeção mental e blá, 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 e falava toda aquela bobagem. E ela acabou morrendo de câncer. Alguns anos depois, poucos anos depois, o cara também, que mandava naquilo de mudar a realidade, ela morreu de câncer também. Ou seja, nem para ele funcionou aquilo, porque era uma bobagem muito grande. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: quando o primeiro livro que eu li dessa Seishonoye, desse falso profeta que criou essa religião, ele dizia assim que ele estava um dia e ele sentiu assim de escrever, e aí ele veio um anjo para ele e começou a ditar as coisas que ele tinha que escrever. E aí ele escreveu aquelas coisas todas, e quando ele terminou de escrever, teve uma chuva de pétalas de rosa em cima dele, né? Olha que coisa linda, parece até casamento, né, que joga arroz, professor. E ele escreveu um livro. E olha o que ele diz aqui no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada. Agora, qual a característica dos que anunciam outro evangelho? Tem uma no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que eles querem causar?
inquietação, intranquilidade. Ah, se você cortar o cabelo, vai para o inferno, fala para as mulheres, né? Se você usar roupa não sei o quê, vai para o inferno. Essa semana alguém me escreveu, se eu pintar a unha, eu vou para o inferno. Meu, porque não pode ter unha pintada no céu, né? Teve até uma que zombou lá de uma artista, porque as artistas fazem umas manifestações que também são ridículas, né? As artistas de televisão brasileira, aí, de cinema no Brasil, agora estão cortando, elas cortam a mecha de cabelo para protestar contra a guerra na Ucrânia. Aí teve uma lá que pintou as unhas, mas uma unha ela pintou de branco. Aí ela põe a foto assim, né, com aquela unha de branco, que aquilo é para protestar contra a Rússia, ameaçando com uma guerra nuclear. Aí o cara pôs a foto e comentou, falou assim, agora sim o Putin não vai soltar bomba nuclear, porque quando ele vir essa unha pintada de branco, ele vai cancelar todos os disparos, né? Então é a coisa do homem, a ilusão do homem. E aqui, os que vos inquietam. Todo evangelho que causa terror nas pessoas, não pela razão correta, que é o terror da perdição eterna, mas o terror da vida do dia a dia. Ah, se eu comer carne de porco, eu vou para o inferno. Ah, se você usar salto alto, você vai para o inferno. Ah, se você não sei o quê. Pessoas que inquietam, pessoas que aterrorizam. O terrorismo psicológico é hoje praticado para dedéu nos púlpitos das igrejas católicas e evangélicas. Se você votar no tal candidato, vai para o inferno, ou vai ficar comunista, não sei o quê. Gente, não tem país comunista? Tem. E o que aconteceu com as pessoas? As pessoas cristãs continuaram confiando, não no governo, continuaram confiando no Senhor. Se o Senhor permitiu, o que você vai fazer? Ou você acha que é fazendo um mundo totalmente, todo mundo bonitinho, direitinho, nenhum partido errado, tal, é que as coisas vão dar certo? Não vão dar certo, porque está tudo escrito já. Nós estamos esperando o quê? Cristo. Por quê? E o mundo? O mundo vai se explodir. Porque a nossa esperança não é aqui nessa terra. Então, se você quer fazer que nem as teologias aí que católica, por exemplo, que queria mudar o mundo à força, na marra. Todo mundo tem que rezar a mesma cartilha, para quando tiver tudo bonitinho, tudo com banho de loja, Cristo volta. Para quê? Não é isso aí. A profecia deixa muito claro, a igreja vai ser arrebatada, levada embora. O evangelho não é uma missão de melhoria do mundo. Quando eu vejo pessoas falando assim, precisamos não sei o quê para fazer o mundo melhor. Que mundo melhor? Você não estudou história, por acaso, né? Quantas guerras tem no mundo hoje? O tempo todo tem guerra no mundo. Como que vai melhorar o mundo? Não vai melhorar o mundo, começou lá atrás. Lá já começou a história da derrocada desse mundo. O ser humano é uma ruína. E não vai melhorar mesmo, não adianta. Então, ao cristão, cabe fazer o bem, não é? Quando ele sabe que fazendo o bem, há pessoas ajudando, amando, amparando, dando alimento para o faminto, dando remédio para o doente, amparando. Isso é fazer o bem, mas não para o mundo. O Senhor Jesus falou assim: não rogo pelo mundo. Você vai rogar pelo mundo? Ele não roga pelo mundo. Ele não está esperando pela melhoria, para um mundo melhor. Não está, pelo menos o mundo melhor no sentido humano da palavra, né? Sem guerras, paz e amor, e pombinha para cá, e florzinha para lá, né? Não teve o tempo lá, eu vivi essa época dos anos 60, né? Paz e amor e tal. Adiantou nada. Já, logo em seguida estavam todos se pegando aí. Então, muito importante isso daqui. O Evangelho é uma mensagem de resgate. Nós pregamos o Evangelho não é para melhorar o mundo, nós pregamos o Evangelho para avisar que o Titanic está afundando e apontar para eles, para os passageiros, qual é o barco salva-vidas, é Cristo. Pule no barco salva-vidas, que é Cristo. E aí voltamos para 2 Coríntios, capítulo 4. E o que vemos lá? No versículo 4, nos quais o Deus desse século
cegou os entendimentos dos incrédulos. Como que o Deus desse século cega os entendimentos? Ele se põe na frente. Não é? Quando tem um eclipse, o que acontece no eclipse? A lua entra na frente do sol e fica tudo escuro. Cega tudo. Não é? Então, o que o Deus desse século quer fazer com as pessoas? Colocar coisas na frente para elas não enxergarem a luz de Cristo. Então, tem um monte de coisa que pode servir para tapar a luz de Cristo. E o Deus desse século, que é Satanás, ele vai cegar o entendimento dos incrédulos. Dar a eles uma coisa para se ocuparem que não seja Cristo. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E Cristo é Deus. Hoje eu tive que bloquear um chato lá do Facebook, eu não gosto de fazer isso. Ele ficou insistindo que não tem Trindade, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falei, leia o batismo de Jesus lá no Evangelho. E eu pergunto, quantas pessoas se manifestam ali? Né? Porque o Senhor Jesus entra na água, quando ele sai da água, desce o Espírito Santo em formato de pomba sobre ele, e uma voz do céu fala, esse meu filho, esse é o meu filho amado e tal, né? Ele falou assim, não acredito que Deus fala desse jeito e nem que pomba é Espírito Santo. Eu falei, então, não perder tempo com essa pessoa. Não tem que perder tempo com ele. Ele pôs na cabeça, ele não sabe nem o que é uma pessoa. Ele falou assim, não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa, porque não tem carne e ossos, não tem. Gente, pessoa é uma entidade. Não significa que é um ser humano com esqueleto de carne, ossos, cabelo, etc. Não, é uma entidade. Por isso que tem pessoa jurídica. Você já viu uma pessoa jurídica? Você já se apaixonou por uma pessoa jurídica? Não, porque não é uma pessoa de carne e ossos. É uma entidade que a gente chama de pessoa jurídica. Deus Pai é uma pessoa. Mas claro que ele não tem carne e ossos. Deus Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele tem uma identidade, ele pensa, ele fala, ele se manifesta, ele se entristece, né? Por isso que fala, não entristeçais o Espírito. O Senhor Jesus é uma pessoa, e esse é o único da Trindade, a única pessoa da Trindade que assumiu um corpo de carne. Se a pessoa não entende essas coisas básicas... Agora, não dá para entender a Trindade mesmo, com a cabeça nossa. Nossa inteligência não consegue entrar nisso, porque isso é a essência da divindade. Então, por mais que a gente tente imaginar a Trindade como alguns explicam, né? Assim, que nem um ovo, né? Tem a casca, tem a clara, tem a gema, é três coisas, mas é um ovo. Mas ainda assim, é uma explicação pobre, porque você não vai conseguir jamais entrar na profundidade que é a Trindade, né? As três pessoas da Trindade, da divindade. Então, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem de Deus, né? Deus refletido numa imagem que é Cristo. É tão difícil entender isso. Porque não nos pregamos a nós mesmos, Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 4, 5, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quem prega o Evangelho não deve ser o exemplo em que a pessoa deve crer. Você tem que crer que nem eu, porque eu fui muito esperto. Um dia eu tive um tilt que me fez crer. Não. Quem fala do Evangelho é como quem apresenta. Né? Lembra aquele tempo que namorava? Vocês devem lembrar ainda, porque vocês são jovens. Mas o cara chegava para o seu e falava assim, Mário, apresenta aquela menina lá para mim, mas você conhece ela, é sua prima, alguma coisa assim. Vamos lá. Aí levava lá o cara, falava assim, fulano, esse aqui é o fulano, essa aqui é a fulana. Fiquem conversando aí, saia de perto. Não ia ficar lá. Agora, nos dois ali, os dois, tete a tete entre eles ali, eles que tinham que se entender ali. Uma pessoa que prega o evangelho vai colocar o incrédulo diante de Cristo e vai sair de perto. Não pode ficar ali atrapalhando a conversa. Não pode ficar bisbilhotando. O que vocês vão falar? Não, cai fora.
como é que fala? Cai fora, não, é outra linguagem hoje. Eu esqueci a gíria que fala hoje. É some, não, não é, tem outra. Mas você apresenta Cristo. Você é realmente o portador da mensagem. Mas é a mensagem que é importante. É mais ou menos como você querer servir um jantar e as pessoas ficarem tão impressionadas com a sua prataria, com o seu jogo de tigelas e bandejas e talheres, todos de prata, folhados, cabo de ouro e tal, que as pessoas nem vão. Você foi no jantar lá na casa do fulano? Eu fui, cara, que jantar! E o que eles serviram? Nem lembro, porque eu estava vendo a qualidade da prataria, da louça. Tal. Você, foi errado, a comida, ninguém percebeu a comida. Então, sirva para que toda a glória seja do prato, do alimento que está sendo servido, não das bandejas e dos copos e dos talheres. Isso é pregar Cristo realmente, né? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Jesus, o Senhor. E nós somos vossos servos por amor do Senhor Jesus. Tem alguém acordado ainda aí? Não. Olha eu. Sim. Bom. E bem acordado. Perguntas? Alguém deu exemplo aqui. Um dia desses, uma prima foi evangelizar outra prima e, ao invés de falar de Jesus, falou que ela tinha de parar de beber. Esse é o evangelho que você escuta aí nessas igrejas. Isso não é evangelho. Não é parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. O evangelho é crer em Cristo. O Senhor vai mudar a vida da pessoa. Porque se ela parar de beber, ela vai para o céu? O céu está assim, o inferno vai estar assim de gente que nunca bebeu uma gota de álcool na vida. Bom, vamos conversar do cachê, Dal? Já quer falar sobre as contas, né? Vamos falar sobre as contas. Né? Então, Mário, você acha que até aí tá bom? Eu acho que tá, né? Será que quem não entendeu até aqui não vai entender mais? Porque eu falei 1 hora sem parar. Pronto. E só uma coisa, Mário, também pegando não sei se você ia falar aqui do versículo 7, que é interessante aí, como o irmão estava falando, né? No momento aí da gente pregar o evangelho e sair de cena, deixar com o Senhor. É o Senhor que entra em cena e vai tratar com aquela pessoa, né? E teve o exemplo também que o irmão deu do sapato, né? Que a pessoa pegou o folheto lá no chão, botou no sapato, chegou em casa, leu. Isso aí mostra que Deus, ele praticamente, vamos dizer, não precisa da gente, né? Mas a gente tem um privilégio de entrar nessa obra. O Senhor nos dá essa oportunidade de poder falar dele. Mas, assim, profundamente a gente poderia dizer assim, que Deus, ele mesmo atua, ele usa os instrumentos, né? O irmão sempre fala sobre isso, que
Nós somos instrumentos, e daí se uma pessoa fosse da glória, da honra, louvar, que vai louvar então o mestre que usou aquele instrumento, né? O arquiteto, a pessoa que utilizou, não nós mesmos, né? Então, isso aí mostra mesmo que Deus, ele é soberano, ele é poderoso. É nisso que a gente pode descansar, né? Que a gente não precisa ficar inquieto. Ah, eu tenho que pregar, porque se eu não pregar, aí a pessoa vai, sei lá, vai para o inferno, fica pensando, nada disso não. Deus vai alcançar a pessoa. Tem uma frase aqui, que acho que era um jogador que falava aqui na Bahia, né? Diz assim, o Bahia joga comigo ou semigo? Eu não lembro quem, algum dos irmãos aqui deve lembrar. Não sei se Toninho Cerezo, alguma coisa assim. Com a gente ou sem a gente, aquela pessoa que é de ser ganha pelo Evangelho de Deus, ela vai ser ganha, nem que seja os últimos minutos da vida dela. E aí eu estou ouvindo o irmão falar, isso é muito bom, que traz paz para a gente, né, nessa questão. É um privilégio pregar o Evangelho? É. Prega o Evangelho. Não precisa ficar inquieto se a pessoa atendeu ou não a mensagem. Deixe isso aí com o Senhor. E aqui, essa questão aqui, Mário, que ia falar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem quiser a lição de casa, leia Juízes 7. Eu acho que é Juízes 7, a história de Gideão e de como ele venceu todo um exército com 300 companheiros, levando jarros de barro com uma tocha dentro do jarro de barro. Aí subiram todos no topo de uma montanha em volta do acampamento do inimigo, e aí, num determinado momento, eles quebraram os jarros de barro e levantaram aquelas tochas, e a montanha se iluminou com aquele tanto de tochas, e os inimigos, Deus colocou pavor no coração dos inimigos, que todos fugiram, saíram correndo, porque eles acharam que tinha assim um exército imenso, eram 300 pessoas só, mas quando a luz brilhou, enquanto as tochas estavam dentro dos vasos de barro, eles não viam a luz. Por isso que o cristão, ele tira a sua luz, ele tira a sua tocha de dentro do seu vaso de barro. Ele é o vaso de barro, né? Mas a luz é o que vai realmente tocar o coração das pessoas. Leia Juízes 7 e você vai ter um bom proveito aí com essa história que ilustra bem o que é, no versículo 6 do nosso capítulo de 2 Coríntios 4, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Lembre-se que a criação aconteceu assim. Havia trevas sobre a face do abismo. Aí Deus chamou a luz, chamou a presença da luz, e aí tudo se iluminou. Hoje nós vivemos num mundo que caiu de novo nas trevas do pecado. E o cristão tem esse privilégio de levar essa luz num vaso de barro. Mas muitas vezes ele vai precisar ser quebrado para que a luz apareça. E é o assunto do nosso da nossa próxima live, né? Como que esse vaso é quebrado para que a luz apareça. Amém. Maravilha. Então, são 9h28. Chegamos aqui ao horário. Não sei se algum irmão quer aproveitar. Tem mais algum tempinho, Mário? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Só Eu vi falta... aqui que alguém colocou que a Lua não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol. Exatamente. O exemplo que eu dei é quando a Lua esconde a luz do Sol, né? Ela se põe no meio, que é o que o diabo faz para não deixar as pessoas enxergarem a luz do Evangelho. Ele coloca alguma coisa no meio, para a pessoa não poder enxergar. Mas certamente que a luz não tem luz própria. Então,
A Lua não tem luz própria. Então, nenhum cristão ache que ele tem algum brilho próprio para convencer as pessoas quando ele leva a palavra de Deus. Ele tem que mostrar Cristo. Se ele quiser iluminar aquela relação, aquela comunicação, ele tem que apresentar Cristo para a pessoa. Alguém aqui falou que tem uma pergunta, mas quer que seja em particular, então manda para mim, para o meu e-mail, mariopersona@gmail.com. Então, ok. Então, vamos encerrar por hoje. Graças a... Mondal, Oba! boa noite. Boa noite, Lusitânia. Uma pergunta rápida para o irmão Mário. Tudo bem, irmão? Como é que vai o senhor? Bem, pode falar. O senhor se converteu quantos anos? 1000. Hum? 1000 anos. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você tinha quantos anos quando Jesus alcançou o senhor? Eu tinha 23 anos de idade. Foi em 1978. Você nem tinha Eu tinha nascido 2, ainda. então. Eu tinha 2. Tá bom, então, irmão. Um abraço. Tá, outro. Desculpa a brincadeira. Tranquilo. Uma vez, quando eu estava começando, recém-convertido, e começando a me interessar em congregar somente o nome do Senhor, já estava tendo umas ideias e falando para os irmãos da Igreja Batista que eu frequentava, né? Da mulher não falar na igreja, essas coisas, aquele conhecimento estava me despertando, tal. Aí mandaram um pastor, um obreiro falar comigo. Ele chegou assim, todo altivo, assim, falou assim: o irmão tem quantos anos de convertido? Eu falei: eu tenho um ano, eu tinha um ano, alguma coisa assim. E quer ensinar para mim que tenho 20 anos de convertido? Todo cheio de si, né? Agora eu respondo assim: tenho 1000 anos. Vamos lá. Parar a gravação.